Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Aí, ó, professor Lustosa, vamos falar aqui agora, ó, dos diagramas lógicos. Olha aqui na tela comigo, ó, diagramas lógicos. Que assunto delicioso. Os diagramas lógicos, é bom a gente pontuar, existem duas vertentes. A vertente dos argumentos, que é o que nós vamos trabalhar aqui, e uma vertente de conjuntos. Teoria de conjuntos, que não é o que nós vamos trabalhar aqui, por certo e por óbvio.
são duas vertentes. Então, olhe para mim, quando aparece no seu edital diagramas lógicos, dois assuntos que você tem que estudar. Os argumentos, que nós vamos ver aqui agora, e os conjuntos, que em algum momento a gente vai ver também, mas que não é aqui. Então, para o que precisamos de argumento, se liga. O método de validação dos diagramas lógicos, método dos conjuntos, é utilizado quando o argumento é formado por premissas e conclusões que têm os quantificadores lógicos, ou seja, toda vez que você tiver premissas e conclusão, conjunto de proposições, formadas por todo, algum e nenhum, você usa os diagramas lógicos. Ah, professor, eu entendi. Então, se tiver todo, algum e nenhum, eu já vislumbro os diagramas lógicos. Isso. Aí aqui, ó, é a parte mais importante que você tem que ver. Presta bem atenção que eu vou grifar. A regra de uso do método é representar, desenhar as premissas e julgar a conclusão. Então, se liga. Tu vai representar as premissas e vai julgar a conclusão. Olhe para mim, que eu vou repetir 10 vezes isso. A conclusão você não desenha. A conclusão você não desenha. Você julga, baseado no desenho que você fez das premissas. As premissas você desenha. A conclusão você julga. Se você tiver isso em mente e fizer isso, não tem como errar. Sabe quando você erra? Quando você desenha a conclusão. Aí você erra. A conclusão não desenha. A conclusão julga. Ponto? Bote na tela. O argumento será válido quando a conclusão estiver contida, presente em todas as representações das premissas. Contudo, se em alguma das representações das premissas a conclusão não estiver presente, o argumento será inválido. O que eu quis dizer com isso? Olhe para mim. Eu vou representar as premissas. Via de regra, essas representações, né, das premissas geram mais de um desenho. Acontece. Mais de um desenho. Eu vou te mostrar. Fica tranquilo. E aí, a conclusão que tu vai julgar, para o argumento ser válido e para eu ter a garantia, essa conclusão tem que estar presente em todos esses desenhos. Se eu fiz mais de um desenho para o meu conjunto de premissas, tô falando grego, né? Mas já tu vai entender quando a gente partir para o desenho. Se eu fizer mais de um desenho para o meu conjunto de premissas, a conclusão, para o argumento ser válido, precisa estar presente em todos esses desenhos. Se em um desses desenhos a conclusão não estiver presente, ou não for satisfeita, o argumento é inválido. E não tem boca. Fiz lá 3 desenhos. A conclusão está presente em 2 deles e em um não está. O argumento é inválido. Agora eu fiz 5 desenhos. A conclusão está presente nos 5 desenhos. O argumento é válido. Professor, mas se o senhor fizer 5 desenhos e a conclusão estiver presente em 4 deles e em um desses desenhos não tiver, o argumento é inválido. Para ser válido, a conclusão precisa estar presente ou satisfeita em todas as representações das premissas. Essa é a ideia. E é nisso que nós vamos trabalhar. Seguindo, uma observação importante. A ideia da garantia, e a gente vai trabalhar muito com essa questão da garantia, está mais que presente no método dos diagramas lógicos, pois, como temos argumentos premissas com mais de uma possível representação, a garantia só existe quando a conclusão estiver em todas essas representações. Que eu acabei de falar. A garantia só existe quando a conclusão estiver em todas essas representações. Ponto. Representações. Agora a gente precisa saber como representar o todo, o algum e o nenhum. Lembra que é os argumentos de diagramas lógicos, método de resolução é quando eu tenho os quantificadores, todo, algum e nenhum. Todo A é B. Qual é o clássico da minha representação? Conjunto A dentro do conjunto B. Esse é o clássico. É dele que eu vou trabalhar. Mas pode acontecer de eu ter o A igual ao B. É uma possibilidade. Então eu tenho que minimamente vislumbrar essa possibilidade. Minimamente vislumbrar essa possibilidade. Tá bom? Nenhum A é B. Graças a Deus. Só tem uma representação. É a clássica. O A separado do B. Agora vem onde o bicho pega. Algum A é B. Parte do conjunto A pegando parte do conjunto B. Mas eu tenho todas essas outras variações de representação aqui.
o conjunto B dentro do conjunto A, então algum A é B. O conjunto A dentro do conjunto B, professor, mas essas duas aqui são do todo A é B. Exatamente. Pergunta, todo A é B, eu posso implicar em algum A é B? É lógico que eu posso, professor. Olhe para mim. Se todos são, alguns são. Fato. Se todos são, alguns são. Então, as representações do todo se aplicam no algum A e B. Eis a grande magia, para não dizer um nome bem feio, dos diagramas lógicos. A grande magia dos diagramas lógicos. Deixa eu falar bem baixinho assim. Esta merda desses desenhos. Volta. Algum A não é B. O clássico também é o mesmo do algum A é B. Porque, deixa eu só voltar aqui, ó. Algum A é B, eu estou aqui falando que algum A é B. Ali. Agora, algum A não é B, eu estou aqui falando que algum A não é B. Ali. É o mesmo desenho, um clássico. Aí, algum A não é B, o B dentro do A, não é isso? Que é assim como algum A é B, e esse algum A é B aqui, ó. O A que é B dentro do B, não é isso? Porque o B está dentro do A. O algum A não é B é aqui, ó. O A que não é B, porque está só no A. E a representação do nenhum, né? Se nenhum, também posso implicar. Se nenhum A é B, eu posso implicar em algum A não é B. Posso implicar. Posso. Lógico que eu posso. Claro que eu posso. E posso. E aí eu tenho, volta aqui, ó. Volto na tela, todas essas representações. Mas vamos para os clássicos. E vamos usar os clássicos. Todo A é B. Essa aqui. Por nenhum A é B só tem ela, então é ela mesma. Nenhum A é B. Algum A é B, algum A é B. Algum A não é B, algum A não é B. Olhe para mim. Essas são as representações clássicas. E é com elas que nós vamos trabalhar. As outras, você vislumbra a possibilidade. Vislumbra. Como assim, professor? Vislumbra. Pô, tu já viaja um monte às vezes na questão. Tu fica lá boiando, piruando. Aqui tu vai fazer a mesma coisa. Mentira, não vai, tu não vai precisar. Nós vamos ser muito objetivos e disso também a gente pode falar bem dos examinadores. Eles são muito objetivos no que eles pedem. E nós não temos lá 1 zilhão de possibilidades de representação. Com uma das representações que a gente faz, a gente já consegue matar a questão tendo a garantia do resultado dela, tá? Fique tranquilo. E aí aqui também, ó, vou te falar agora de umas regrinhas de ouro do professor Lauro Magrini. O professor Lauro Magrini foi um professor que eu tive o prazer de trabalhar, um baita professor de lógica, matemática, estatística, financeira. O cara, tá certo? E ele tem uma regrinha, ou algumas regrinhas, não é isso que ele criou com o tempo, ele é antigão, ele é um dinossauro, né? O professor Lauro tem lá seus quase 60 anos já, 50 e poucos, um dinossaurão, e ele criou algumas regrinhas bem legais, inclusive baseadas naquelas representações que a gente fez. Eu vou justificar as regrinhas dele exatamente com isso, tá? E aí, essas regrinhas ajudam a gente, às vezes, a não precisar desenhar. É, isso mesmo, ó. Algumas questões de diagramas lógicos não necessitam 2 desenhos. Podem ser resolvidas de um jeito mais prático, desde que você domine as regras que iremos apresentar aqui. Regra do todo. Olha o que que é. Ele diz que todo A é B, todo B é C, e ele conclui, ó, sempre duas premissas e uma conclusão, sempre duas premissas e uma conclusão, todo A é B, todo B é C. Então eu posso concluir que todo A é C. Observe, basicamente ele cortou o B. Vamos justificar? Todo A é B. Tá certo? Todo B é C. Tá certo? Então todo A é C. Porque o A está dentro do B que está dentro do C. Então todo A é C. Tá certo? Olha a próxima. Todo algum. Duas premissas, uma conclusão. Todo A é B, algum A é C. Então algum B é C. Observe, todo A é B, algum A é C. Então algum B é C. Todo algum, resultado é algum. Deixa eu só voltar aqui, ó. Marca texto. Todo, resultado é todo. Muito bem. Todo algum, resultado é algum. Agora se liga no regramento. Todo A é B, algum A é C. Observe que o A pulou e algum B é C. Quer ver? Todo A é B. Algum A, algum A é C. Aqui, ó, o A aqui é C. Portanto, algum B é C.
Fato, olha aqui. Minimamente ali, ó, aquele já pegou. E, minimamente, esse aqui também de dentro. Porque se o A é B e algum A é C, então algum B é C. Não seria nem por esse. Vou até apagar. Seria pelo mesmo A que é B. Todo A é B. Então, esse A que é B e algum A é C. Esse A que é C é também um B que é C. Porque todo A é B. Então, o A é B e o B é C. E a questão está certa. Aí, olha a outra agora. Todo nenhum. Todo A é B, nenhum B é C. Então, nenhum A é C. Ó, aqui, ó. Todo nenhum, resultado é nenhum. Agora volto para a caneta. Todo A é B, nenhum B é C. Então, tiro B, nenhum A é C. Tá certo. Todo A é B, nenhum B é C. O B e o C não se misturam. Então, A e C também não tem como se misturar. Então, nenhum A é C. Deus santo! Professor do céu, olha para mim aqui. Nossa, se eu decorar esse negocinho aqui, eu desenrolo fácil a minha vida, né? Não se preocupe em decorar. Olha que esse professor está te dizendo para não se preocupar em decorar. As regras de ouro, não. Decora os desenhos. As regras de ouro naturalmente vão acontecer. Mas decora os desenhos. Só que lembra, todo é todo algum é algum, todo nenhum é nenhum, e tem mais uma regrinha. Algum nenhum. Essa bem capciosa. Tem que ficar ligado nessa. Ó. Algum A é B, nenhum B é C, então algum A não é C. Esse é o lance. O algum nenhum, o resultado é algum, mas é algum não. E aí, A o que se repete, B pula, e aí se algum A é B e nenhum B é C, então algum A não é C. Te mostro. E vou te mostrar com dois desenhos. Algum A é B. E aí, nenhum B é C. Nossa, desenho porco desse C, né? Esse é um desenho. O outro desenho. Algum A é B. Nenhum B é C. Tá na mão. Aqui, outro desenho. E aí, a provar-se que algum A não é C. Qual A que não é C? Esse aqui, ó, que é B. Nenhum B é C. Qual A que não é C? Esse aqui, ó. O A que é B. Como algum A é B e nenhum B é C, esse A que é B, ele nunca vai ser C. Então é certo que algum A não é C. Esse A aqui, ó, que é B, ele nunca vai ser C. Querido, né? E aí, olha para mim aqui, porque aí eu tenho a grande... Volto lá onde eu falei dos desenhos no plural e a conclusão tem que estar em todos os desenhos. Aqui eu fiz dois desenhos e a conclusão está presente nos dois. Observe, a conclusão está presente nos dois. Porque como algum A é B e nenhum B é C, então é certo que algum A não é C. Qual A? O A que é B. Todo A que for B, esse nunca vai ser C, porque nenhum B é C. Então, é certo que algum A não é C. E eu mostrei aí nos dois desenhos que essa informação está presente. Nossa, mãe do céu, professor. Deus santo! Vamos praticar para a gente ver como isso acontece bem de queridão? Olha lá. Sabe-se que todo A é B? Nem todo B é C. Traduzindo, algum B não é C. Nem todo B é C, algum B não é C. É correto concluir que todo A é B, nem todo B é C. Ou seja, algum B não é C. Assim, tá bom. Eita, professor. Mas não podia pegar o A lá? Podia, né? Podia pegar o A, né, professor? Podia. Então, algum A é B, e aí algum B não é C. Tá bom. Dois desenhos, né, professor? É. Vamos para a conclusão? As alternativas são a conclusão. Olhe para mim. Lembrando, prolixidade do bem. Lembrando, eu desenho as premissas. Já desenhei. Eu julgo a conclusão. As alternativas. Nesse caso, as alternativas. Todo A é C. Passou, foi longe. Nenhum dos dois desenhos tá. Nenhum A é C. Eita, olha, aqui deu. Nenhum A é C. É, mas aqui não deu. Então não tá certo. Algum C não é B. Algum C não é B.
Eita, que essa aqui, professor, essa aqui deu uma complicada. Segue. Algum B não é C. Professor, lógico. É a tradução, ó. Nem todo B é C. Algum B não é C. Letra D. Nem presente dos desenhos. É verdade. Ó. Nem todo B é C, nem todo B é C. Algum B não é C. Algum B não é C. Algum B não é C. Algum C não é A. Algum C não é A. Professor do céu. Olha isso aqui. Essas duas alternativas aqui, ó, a C e a E, eu tô achando que elas poderiam ser resposta também. Algum C não é A. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha para mim. Eu olho isso aqui. E eu não te tiro a tua razão. Eu não te tiro a tua razão. Mas essas duas alternativas estão erradas. Estão erradas. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer desenhos menores. Eu vou fazer desenhos menores. Aqui. Algum A é B. Não. Todo A é B. E aí ele diz que nem todo B é C. Então, algum B não é C. Algum B não é C. Deixa eu botar esse B aqui melhor. Não é isso? E aí ele diz que nem todo B é C. Olha o C ali dentro. Observe que tem algum B que não é C. Basicamente, esse B aqui, eles não são C. E todo A é B e nem todo B é C. Então, a letra C acabou de estar errada. Ele disse que algum C não é B. Ali todo C é B. Deus santo. Mas eu posso fazer aquela representação? Pode. Tá lá. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui a representação. Do algum A não é B. Então, algum B não é C. O C é dentro do B. Opa, para frente. Olha ali, o C dentro do B. E o outro desenho, meu querido, que elimina a letra E? Vamos lá. A, B, C. Todo A é B. Nem todo B é C. Algum B não é C. Olha os B que não são C aqui. Olha esses aqui também, que são A e B, mas não são C. E o C está dentro do A. Porra, professor, mas aí tu forçou demais. Olha para mim. Olha para mim. Eu forcei demais? Eu não forcei nada. É o desenho. E ele é possível. Porque eu posso ter o C dentro do B. E também ele pode ficar dentro do A. Pode. Pode. E aí, nessa ideia, eu tiro a letra E da resposta. Porque eu estou dizendo que pode. Mas o que pode não garante. Fica com essa frase. Essa frase talvez vai ser, dentro dos diagramas lógicos, vai ser a frase mais bem utilizada para resolver uma questão. Eu vou colocar ela aqui na tela. Pode é diferente de garante. Olhe para mim. O que pode não garante. Só que o argumento precisa de garantia. Se ligou? E aí a letra E está errada. Porra, que viajandão, professor. Que viajandão. Nossa, mãe. E a letra D, no final das contas, já era só a tradução do negócio. Pois é. Talvez eu nem precisava desenhar. Mas eu precisava desenhar porque eu poderia achar que a letra C ou que a letra E estava certa. E aí eu precisava desenhar. Porque a letra C veio antes da letra D. E aí eu poderia achar que era a letra C a resposta certa. Top, né? Não, professor, horrível. Horrível, horrível, horrível. Tá bom, eu concordo contigo, horrível. Abaixo são apresentados 3 argumentos lógicos. Todo aluno de lógica foram vacinados. André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica. Isso aqui está errado. Eu acho que está. Algum aluno de lógica foi vacinado. André é aluno de lógica. Portanto, André foi vacinado. Rapaz, isso aqui está errado também. Todo aluno de lógica foram vacinados. André é aluno de lógica. Consequentemente, André foi vacinado. Essa está certa. Em relação aos argumentos, podemos afirmar que... Primeiro, vamos justificar por que eu disse que 1 está errado e 2 está errado? Vamos. Aqui dá para fazer.
todo aluno de lógica foi vacinado. André foi vacinado. Olha onde é que vai aparecer André. André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica. Não. Professor, mas ele podia. Olha para mim. Ele podia. Mas ele não está garantido. Ele podia, mas não está garantido. Então está errado. Garantia. Volta na tela. 2, vamos justificar que a 2 está errada. Algum aluno de lógica foi vacinado. Então, o aluno de lógica foi vacinado. André é aluno de lógica. Vamos botar André lá. Vou mudar aqui a cor da minha pinceleta. André é aluno de lógica. Olha o André ali. Então, ele foi vacinado. Não, não foi. Professor, mas ele podia estar aqui. Podia, mas não garante. Então, está errado. Vamos terminar? A 3, todo aluno de lógica foi vacinado. André é aluno de lógica. Vamos botar André ali? Vamos botar André? André é aluno de lógica. Então, André foi vacinado. Agora está certo. Com relação aos argumentos apresentados, pode-se afirmar que somente o argumento 3 é verdadeiro. Não, professor, não diga isso. Verdadeiro, o senhor me confunde. É verdade. É válido. Perdão. Não é verdadeiro. Lembre, olhe para mim. Válido não quer dizer que é verdadeiro. Verdadeiro não quer dizer que é válido. Válido é válido. E o argumento aqui é válido. E só o 3. Próxima. Eita, pega. Se todo x é y e nenhum y é z, então é correto concluir. Minha regrinha de ouro. Todo x é y. E aí, nenhum y é z. Conclusão. Todo nenhum. A conclusão é nenhum. E o y vai para casa. E nenhum x é z. Nenhum x é z. Tá, professor. Desenha. Desenho. Pede de novo. Desenha, professor. Desenho. O x é y. Nenhum y é z. Então, nenhum x é z. Professor, e as outras alternativas? Estão erradas. De certo, estão erradas. E estão erradas. Todo x é z, mas é impossível todo x ser z. Pode haver x que é z. Não tem. E todo y é x. Não. Todo x é y. Tem todo y é x. Ai, professor, mas veja bem. O senhor falou que podia ser assim igual. Podia! Olha para mim. Olha para mim. Eu vou repetir. Em leitura labial, sem voz. Agora, em som. O que pode, não garante. E se não garante, não está certo. Não é válido. Não é verdadeiro. E sempre na concepção do que é válido. Se não garante, não é válido. Tá bom? Olha a próxima. Considerando que são verdadeiras as seguintes afirmações, existem administradores que são contadores. Todos os contadores são bons em matemática. É possível concluir que existe algum, tá? Então, alguns administradores são contadores. E aí, todos os contadores são bons em matemática. E agora, a conclusão que todos os administradores são bons em matemática. Não dá. Todos os bons em matemática são administradores. Também não. Nenhum contador é administrador. Meu Deus, mas ele disse que alguns são. Existe administrador bom em matemática? Lógico que existe. Ali. Aqui. Basicamente, os que são contadores. Não tem administradores que são contadores? Tem. E todos os contadores são bons em matemática? Então, esses administradores contadores são bons em matemática. Pronto. Existem contadores que não são bons em matemática. Impossível. Todos os contadores são bons em matemática. O que eu fiz o desenho, questão certa. Professor, veja bem. Eu fiz outro desenho ali que a letra A deu certo. Eu também fiz. Alguns administradores são contadores. Todos os contadores são bons em matemática. Olha aí, professor. A letra A agora está certa. Todos os administradores são bons em matemática. Quantos desenhos eu fiz? 2. A conclusão está presente nos 2? Essa é a conclusão da letra A? Todos os administradores são bons em matemática? Não, professor. Então, olhe para mim. Repetindo, para a conclusão estar certa e o argumento ser válido, essa conclusão está presente em todos os desenhos.
ela aqui não está presente em todos os desenhos. A letra A, não. A letra A, não. A letra A está presente num, mas não está presente no outro. Então, a letra A já está errada. Porque o que pode ser não garante. Agora, a letra D está garantida nos dois. Por quê? Porque esses contadores, administradores, contadores, são bons em matemática. Então, tem administrador que é bom em matemática. Existe, 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 existe. Olhe para mim. Olhe para mim. Desenha. Para ver. Pior, né? Faz de novo. Presta atenção no que o professor falou. E desenrola. Vamos para a próxima. Considere as 3 sentenças a seguir sejam verdadeiras. Nenhum médico é mentiroso. Eita! Meu tio é pescador. Nossa, que viagem. Todos os pescadores são mentirosos. Agora eu entendi. Quem não tem as manhas não entra, não. A partir dessas informações, a sentença que será necessariamente verdadeira é: nenhum médico é mentiroso. Tá bom. Meu tio é pescador. Todo pescador é mentiroso. Então, deixa eu colocar bem aqui o pescador e agora aqui o mentiroso e fazer isso aqui. Todo pescador é mentiroso. Aí eu só dei uma ajustadinha no meu desenho. E aí ele disse que titio é pescador. Então, titio está aqui, dentro do pescador. O que eu posso concluir disso? Que titio não é médico. Tá aqui? Se nenhum médico é mentiroso, rapaz. E meu tio é pescador e os pescadores são mentirosos. Mas meu tio não é médico. Certeza. Certeza. Meu tio não é mentiroso. É mentiroso sim, ele é pescador e todo pescador é mentiroso. Algum médico é pescador, impossível. Todos os pescadores são mentirosos, nenhum médico é mentiroso, então não tem como. Alguns pescadores são médicos. Mas de novo, meu Deus do céu, se algum médico é pescador, está errado, algum pescador é médico, está errado também. Também. Ou seja, o certo é que meu tio não é médico. Olhe para mim. Resumo da obra. Desenha. Garantia. Se a conclusão estiver presente em todos os desenhos. Desenha as premissas. Julga a conclusão. Premissas verdadeiras. Professor, o que é isso, professor? Premissas verdadeiras. Métodos de validação do argumento. Argumento a gente trabalha por validade ou invalidade. E o nosso objetivo, dependendo da questão, é saber se este argumento é válido ou não. Estou olhando para ti, né? Estou falando contigo. Então vamos lá. Ó. Argumentos, premissas verdadeiras, método de validação. Aí eu digo, e é importante eu dizer, quando o argumento não tem os quantificadores lógicos, não é isso? As formas de validação serão as que utilizam os valores lógicos das proposições compostas ou simples. Nesse método das premissas verdadeiras, a regra é, se liga, admitir que as premissas são verdadeiras. Esse é o ponto. O nome está dizendo premissas verdadeiras. Aí aqui vem a parte interessante. Eu admito que as premissas são verdadeiras. A partir disso, eu atribuo valores às proposições simples que compõem essas premissas. Eu atribuo valores às proposições simples que compõem as premissas. Inclusive, as proposições simples que compõem as premissas dentro das proposições compostas que estão ali nas premissas. Baseado, olhe para mim, nos valores lógicos das proposições compostas. Por isso que eu falo das proposições compostas. Eu vou atribuir valores às proposições simples, dentro das composições, pelas regras de valoração que eu já sei da tabela verdade. Dio santo, não é assim. É assim sim. Volte. E ao final, agora ao final, determinar o valor da conclusão. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Calma, tu vai entender. Olha a observação aqui primeiro. Observação. Para o método das premissas verdadeiras, é necessário que tenha uma proposição simples, isolada, ou uma conjunção nas premissas, pois este será o ponto de partida para atribuir os valores das proposições que acompanham as premissas. Então, peraí. Vamos fazer aqui e vamos fazer aqui. Conclusão
premissas. Eu começo com as premissas verdadeiras. Começo. E largo o aço atribuindo valores às proposições que estão nas premissas. É, por certo, interessante que nas premissas haja uma proposição simples ou uma conjunção, conectivo e. Por quê? Porque como eu vou falar que elas são verdadeiras, a proposição simples, se eu disser que é verdadeira, e a conjunção só tem one. One é um, tá? Um jeito de ser verdadeira, que é quando todas as proposições que acompanham são verdadeiras. Então isso é importante. Aí eu vou lá, atribuo valores, tá lá dentro das premissas, tchá, verdadeiro, falso, verdadeiro, pá, de acordo com o conectivo, tchá, terminei. Terminei, eu venho para a conclusão. A conclusão, ela tem, né, uma proposição aqui baseada no que eram as premissas. Se essa conclusão ficar verdadeira, o meu argumento vai ser chamado de válido. Já se essa minha conclusão ficar falsa, o meu argumento vai ser chamado de inválido. Das premissas, eu venho para a conclusão. Primeiro, meu trabalho é nas premissas. O nome do método está dizendo premissas verdadeiras. Beleza? Por isso que eu disse para tu esperar um pouquinho que eu ia te mostrar aqui. Teu trabalho começa nas premissas, atribui valores baseados na verdade das premissas, dentro das proposições simples ou compostas que tiver nas premissas, atribui valores às proposições. Terminou, vem para a conclusão. Se a conclusão atribui os valores da conclusão, baseado no que tu já fez nas premissas. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Tá certo? Bem certinho? Bem certinho, né? Muito bem. É isso aí que nós tenhamos. E isso que eu acabei de falar, tá aqui, ó, resumidinho. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Premissas verdadeira, conclusão falsa, argumento inválido. Ou seja, as premissas não mudam. O que pode mudar é a conclusão. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Resumo do método. E assim, o método é bem simples. Olhe para mim. Não tem segredo. O que nós vamos fazer agora é praticar. É mostrar o método na prática, como você faz. Quer ver? Ó? Tá lá. Considere as afirmações. Ele não disse nada, professor. Só disse para considerar as afirmações. Primeiro lê. Vem comigo, vem comigo. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Carlos é investigador, muito bem, então Bruno não é escrivão. Apareceu um não aqui, ó. Se Denise é papiloscopista, então Eliane é perita criminal. Eita pega. Se Eliane é perita criminal, então Carlos é investigador. Tá, mãe, tudo sim. Denise é papiloscopista. Ok. A partir dessas afirmações é correto concluir. Vamos aos entendimentos que precisamos. Olhe para mim. Vamos aos entendimentos que precisamos para resolver a questão. A questão só disse assim, considere as afirmações, vral, a partir dessas afirmações é correto concluir que. Presta atenção no que esse professor vai te falar, olhando na tela. Quando a questão não disser nada, trabalha sempre com o princípio básico da lógica da vida, a busca pela verdade. Então, considera todas essas informações que ele deu como verdadeiras. E aí, ao fazer isso, tu já tem uma noção de que, opa, peraí, aquilo que está ali no enunciado são as premissas, porque são informações, explicações. E aí, dentro do que eu estou vendo, então, as minhas alternativas serão a conclusão. E aí, se eu quero que é correto concluir que, então, assim, da mesma forma que, como a questão não disse nada, mas eu estou trabalhando em busca da verdade, também, para o resultado, eu vou em busca do que torna o argumento, ainda que ele não tenha dito que é um argumento, mas a construção da questão mostra para isso um argumento válido. É correto concluir. Então eu quero uma conclusão que torne o meu argumento válido. Como eu estou trabalhando pela verdade, então, método das premissas verdadeiras, e eu posso fazer isso porque a quinta
proposição é uma proposição simples, então nas alternativas eu vou precisar achar uma alternativa verdadeira. E ela vai ser a minha resposta certa daquilo que torna o meu argumento válido. Vamos atribuir valores. Denise é papiloscopista. Isso é verdade. Então. E aí, quando eu olho lá na afirmação 3, Denise é papiloscopista aparece de novo. Isso é verdade. A informação 3 é um se então. Um se então verdadeiro, porque eu considerei todas as minhas premissas, o que está no meu enunciado como verdade. Se o antecedente do se então é verdadeiro, obrigatoriamente o consequente é verdadeiro. Então, Eliane é perita criminal, é verdadeiro. Aí na informação 4, Eliane é perita criminal aparece. Então, isso é verdade. Como é um se então, se o antecedente é verdadeiro, e esse se então é verdadeiro, o consequente obrigatoriamente é verdadeiro. Carlos é investigador, é verdadeiro. Aí lá na 2, Carlos é investigador, é verdadeiro, eu tenho ali, verdadeiro. Como é um se então verdadeiro, se o antecedente é verdadeiro, obriga o consequente a ser verdadeiro. Então, Bruno não é escrivão, é verdadeiro. Olha que legal. E aí, disso posto, então na informação 1, Bruno é escrivão, é falso. Porque Bruno não é escrivão, é verdadeiro. Então, Bruno é escrivão, é falso. Aí eu tenho de novo o então, só que agora olha que legal. Esse sim então é verdadeiro, mas agora o consequente é falso. E por isso obriga o antecedente a ser falso. Então, Ana é delegada, também é falso. Eu tenho o valor de todas as proposições simples, então eu venho as alternativas julgar a conclusão. E lembrando, se eu considerei as minhas premissas como verdade, e é correto concluir que, então a ideia do que é um argumento válido, então eu vou atrás da conclusão verdadeira. E aí ele diz, Bruno é escrivão, falso. Ou Eliane não é perita criminal, falso. Eliane é perita, falso ou falso, dá falso, não é a letra A. Se Denise é papiloscopista, verdadeiro, então Ana é delegada, falso. Verdadeiro, então falso, é o único caso em que o sim, então é falso. Letra B não é a minha resposta. Carlos não é investigador, falso. E já dá falso. O E para ser verdade precisa que tudo seja verdade. Mas ainda assim Ana é delegada, falso também, falso é falso, dá falso. Ana não é delegada, verdadeiro. Ou, essa já é a minha resposta. O ou só é falso se tudo for falso. Então, se uma das proposições do ou for verdadeira, o ou já é verdade. Ana não é delegada, verdadeiro. Ou Bruno é escrivão, falso. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Eliane não é perita criminal, isso é falso. Falso e já dá falso. Carlos é investigador, verdadeiro, verdadeiro e falso, dá falso. Resposta certa, portanto, alternativa de letra D. Esta é a minha conclusão, olhe para mim, que torna o meu argumento válido e que, portanto, faz a questão estar certa para o gabarito que eu preciso para garantir meu ponto. O ponto mais importante dessa questão, na minha opinião, é você, como a questão não disse nada, considerar tudo que foi dito como verdade. Trabalhar modo argumento, com os valores lógicos das proposições, pela metodologia que você tiver disponível, lembrar e for aplicável. Aqui eu estou te dando a metodologia das premissas verdadeiras e estou te exemplificando questões das premissas verdadeiras. Existem outros métodos que você vai aprender, com certeza. Fique tranquilo, inclusive comigo. Pode ficar sossegado, eu vou lhe mostrar. Mas aqui é premissas verdadeiras. Então, considere as afirmações, a partir disso é correto concluir que. Então, tudo que ele disse das afirmações, ainda que ele não tenha dito que é verdade, eu vou considerar como verdade. E posso, inclusive, porque tem uma dessas informações que é uma proposição simples. Então, começo de lá. E a conclusão, minhas alternativas, eu acho a que é verdadeira. Porque com premissas verdadeira, conclusão verdadeira, argumento válido. Aí é onde a minha questão vai estar certa. Porque é o que é o correto de eu concluir. Fechou? Vamos trabalhar. Próxima questão. Dio santo! Considere as seguintes afirmações. Se Ana for atriz, então a mãe de Ana não conhecerá Paris. Não conhecerá Paris. Se a mãe de Ana não conhecerá Paris, então Rita não será bailarina. Pedro passará no concurso ou a mãe de Ana não conhecerá Paris. Pedro não passará no concurso
E Ana não será atriz. A partir dessas afirmações, é correto afirmar. De novo, né? Muito bem. Ele não me disse o que era, então é tudo verdade. E eu posso. Por que que eu posso? Porque tem um E. E o E só é verdade quando tudo é verdade. Então, Pedro não passará no concurso? Verdadeiro. Ana não será atriz? Verdadeiro. De suposto, Ana, na primeira, se Ana for atriz, é falso. Se então, com antecedente falso, o consequente, não importa o valor, o condicional já será verdadeiro. Então, ainda não sei o valor da mãe de Ana não conhecerá Paris. Mas, na terceira informação aqui, eu tenho 4, Pedro não passará no concurso, na quarta, isso é verdade. Então, Pedro passará no concurso, isso é falso. O ou, para ser verdadeiro, precisa que uma das proposições seja verdadeira. Então, a mãe de Ana não conhecerá Paris, isso é obrigado a ser verdade. Aí lá na primeira, a mãe de Ana não conhecerá Paris, é verdade, e deixa. E na segunda, se a mãe de Ana não conhecerá Paris, verdadeiro, então, se o se então é verdadeiro e o antecedente é verdadeiro, obriga o consequente a ser verdadeiro. Rita não será bailarina, verdadeiro. Atribuídos os valores às proposições, baseado nos conectivas, eu posso concluir, bom, eu tenho que achar a minha alternativa que torna o meu argumento válido, ou seja, a minha alternativa verdadeira. Já que as minhas premissas são verdadeiras, eu preciso achar a minha conclusão verdadeira. Rita não será bailarina, verdadeiro. E Ana não será atriz, verdadeiro. Letra A, V e veja da V, é a resposta certa. E a letra B e C e D e E, professor, está errado e eu vou te mostrar. Ana será atriz, falso. E já dá falso. A mãe de Ana conhecerá Paris, falso. A mãe de Ana não conhecerá Paris, é verdadeiro. Então, conhecerá Paris é falso. Ou Rita será bailarina, falso. Rita não será bailarina, é verdadeiro. Falso, falso, falso. Pedro passará no concurso, falso. Ou a mãe de Ana conhecerá Paris, falso. Falso, falso, falso. Pedro não passará no concurso, verdadeiro. E Ana será atriz, falso. Verdadeiro e falso, dá falso. Observe que a única alternativa correta, alternativa de letra A. Olhe para mim. Considera as premissas como verdadeira, atribui valores às proposições que estão nas premissas e busca a conclusão verdadeira. Porque quando eu pergunto se é correto, peço que é correto concluir, eu estou querendo o meu argumento válido. Então eu tenho que achar a minha conclusão verdadeira a partir do que eu determinei que as minhas premissas sejam verdadeiras. Ponto. Próximo. As proposições lógicas P, Q e R a seguir constituem as premissas de um argumento. Tá bom, e não disse mais nada, né? Se João transportou carga irregular, então João falou com voz baixa ou João gesticulou muito. Se João mentiu, então João falou com voz baixa. João não falou com voz baixa. Com base nessas informações, com relação à lógica argumentativa, assinale a opção que apresenta uma conclusão que torna este argumento válido. E as alternativas estão ali adiante. Não é isso? Primeiro vamos ver os valores das proposições para depois trabalharmos nas alternativas. Considere as premissas de um argumento, mas ele não disse se elas eram verdadeiras ou falsas. Então, eu considero verdadeiras. Quando nada for dito, via de regra, eu trabalho com o princípio básico da lógica, que é a busca pela verdade. E eu posso, porque no R ali, ó, João não falou com voz baixa, é uma proposição simples, então é verdadeira. Aí, se ele não falou com voz baixa, é verdadeira, João falou com voz baixa, é falso. E disso, se o consequente é falso, de um condicional verdadeiro, isso obriga o antecedente a ser falso. João mentiu, é falso. Tá certo? Aí, João falou com voz baixa, aqui na primeira tem, é falso. Ou gesticulou muito, não sei. E não tenho de onde tirar essa informação. E aí, uma composição com ou, onde uma das proposições é falso, eu não sei o valor dessa composição. Porque se gesticulou muito for falso, essa conclusão, essa disjunção fica falsa. Mas se esse gesticulou muito for verdadeiro,
essa disjunção fica verdadeira. Então eu não sei. E, portanto, se o consequente eu não sei o valor, de um se então verdadeiro, o antecedente eu também não sei o valor. Não sei. Não sei. Porque se o consequente fosse falso, obrigatoriamente o antecedente teria que ser falso. Mas se o antecedente for verdadeiro, se o consequente for verdadeiro, o antecedente poderia ter qualquer valor. Então, olha que interessante. As únicas informações concretas que eu tenho é que João não falou com voz baixa e que João mentiu. Não é isso? A parte de gesticular e transportar carga irregular, eu não sei. Eu não sei. Tá certo? Eu não sei. E não sei mesmo. Aí eu vou às alternativas. João não transportou carga irregular. Não sei. João mentiu. Opa, falso. Tá aqui, ó. João mentiu é falso. João mentiu, falso. Aí, se João gesticulou muito, é uma informação que eu também não sei. Então, transportou carga irregular. Não sei. Então, eu não sei. Se João falou com voz baixa, isso é falso. João não falou com voz baixa. Ó. João falou com voz baixa é falso. Opa! Então, transportou carga irregular. Não sei. Só que olha que interessante. No se então, se o antecedente é falso, o se então já é verdadeiro, independente do valor do consequente. Resposta certa, letra D. E a letra E, se João não gesticulou muito, bom, nem que sim, nem que não, eu não sei. Então, não transportou carga irregular, nem que sim, nem que não, também não sei. Então, eu não sei o valor da letra E. Mas o valor da letra D eu sei. E, baseado nas premissas verdadeiras, pelos valores que eu tenho de que João não falou com voz baixa, que João, no caso, falou a verdade, porque se mentiu é falso é porque ele falou a verdade, e se transportou carga irregular eu não sei, e se gesticulou muito eu também não sei, atribuindo os valores às alternativas, a letra D é verdadeira. Porque se João falou que voz baixa é falso, com antecedente falso, o condicional já é verdade. E se eu tenho premissas verdadeiras e quero concluir corretamente, ou seja, um argumento válido, ele vai ser válido na letra D, porque a conclusão aqui na letra D vai ser verdade. Deus santo. Olhe para mim, professor. Que confusão. Jesus amado. Mais uma confusão louca. Meu Deus, onde nós vamos parar? Tá louco? Olha isso. Que loucura. Nossa, buguei, hein? Continua. Já fizemos 3 aqui na prática, para você ver como funciona. Mas continua. Continua. Presta atenção na regra. Premissas verdadeira, conclusão verdadeira, argumento válido. Se eu tenho alternativas e eu considerei minhas premissas verdadeiras, eu quero a minha conclusão verdadeira, a minha alternativa que é verdade. Com os valores das proposições, pelos conectivos, regramentos da tabela verdade, que eu me lembro muito bem, executo. No caso das alternativas, eu tenho que achar a alternativa verdadeira. As alternativas falsas são onde o argumento é inválido, é onde eu não quero. E nesse caso, as alternativas onde eu não tenho valor, eu não tenho garantia, e sem garantia, eu sou inválido também. E segue o baile. Olha essa. Se Ana é formada em pedagogia ou Mauro não é formado em sociologia, então Marcelo é engenheiro. Marcelo. Se Regiane é médica, então Ana não é formada em pedagogia. Se Mauro não é formado em sociologia, então Sérgio não é advogado. E Orlando é bombeiro. Sabendo que Marcelo não é engenheiro, é correto afirmar que, Deus meu, Ana, vamos, primeiro essa informação, se Ana é formada em pedagogia ou Mauro não é formado em sociologia, então Marcelo é engenheiro. Se Ana não é formada em pedagogia, Marcelo não é formado em sociologia, ou então Marcelo é engenheiro. Ali M de Mauro, não sociologia, e ali ME, Marcelo engenheiro. É isso? Mauro, Marcelo. Depois ele diz, se Regiane é médica, então Ana é formada, não é formada em pedagogia. Se Regiane é médica, então Ana não é formada em pedagogia. Tá na mão.
Depois, se Mauro não é formado em sociologia, então Sérgio não é advogado, o Orlando é bombeiro. Então vamos lá. Se Mauro não é formado em sociologia, então Sérgio não é advogado e Orlando é bombeiros. Por fim, ele me diz que Marcelo não é engenheiro. Marcelo não é engenheiro. E disso é correto afirmar. Ah, ele não quer meu bem. Não, não quer. Ele quer me ferrar. Não disse nada, então é tudo verdade. Marcelo não é engenheiro, verdadeiro. Portanto, Marcelo é engenheiro, falso. De um se então, se o consequente é falso, mas esse se então tem que ser verdade, obriga o antecedente inteiro a ser falso. Como esse antecedente é um ou, o ou só é falso se tudo for falso. Então, Marcelo não é formado em sociologia, é falso. Ana não é formada em pedagogia, é falso. A Iana não é formada em pedagogia, é falso. Se então, se o consequente é falso e o se então é verdadeiro, obriga o antecedente a ser falso. Regiane é médica, é falso. Aí, Marcelo não é formado em sociologia, é falso. No se então, se o antecedente é falso, todo o condicional já é verdadeiro. E de Sérgio e de Orlando eu não tenho o que afirmar. Porque com antecedente falso, todo o condicional já é verdadeiro. Uhum. Então, de Sérgio e Orlando eu não tenho o que afirmar. De Sérgio e Orlando eu não tenho o que afirmar. Mas de Regiane eu tenho. E eu estou vendo bem ali, se eu não estiver enganada, que Regiane médica é falso. Então, Regiane não é médica. Porque se ela, Regiane médica, é falsa, Regiane não é médica, é verdadeira. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. No caso, olha para mim, no caso das questões com alternativa, eu vou atrás da alternativa verdadeira. No método das premissas verdadeiras, eu vou atrás da alternativa verdadeira. As outras estão erradas. Porque vai dar argumento inválido, mas eu não quero inválido. Ele pediu é correto concluir. Eu quero onde o argumento é válido. Ponto. Próximo. Considere a situação hipotética seguinte que aborda a compreensão de estruturas lógicas. No processo de manutenção de computadores, as seguintes afirmações são válidas. Ah, meu Deus. Válidas, eu acho que ele quis dizer verdadeiras. Lembra que eu falei? Lembra? Olha para mim. Lembra que eu falei no começo da aula? Aqui no começo da aula, que às vezes o uso do válido pelo certo, pelo verdadeiro, às vezes o examinador confunde. Aqui ele disse válido, mas talvez ele quis dizer verdadeiro. Mas tudo bem. Sabemos o argumento, não sabemos? Então segue com o que sabemos. Se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Se a velocidade da internet aumentar, então os aplicativos abrirão mais rapidamente. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Nessa situação é correto concluir que. Vejamos. Como ele disse lá que considere que elas são válidas, em outras palavras, ele quis dizer que elas são verdade. E aí eu sei que a velocidade da internet não aumentou. Isso é verdade. Então, a velocidade da internet aumentar é falso. No se então, se o antecedente é falso, o condicional já é verdadeiro, independente do valor do consequente. Então, dos aplicativos eu não sei o que dizer. Porém, a velocidade da internet aumentou é falso. E aí, no então, se o consequente é falso, ele obriga o antecedente a ser falso, já que esse se então é verdadeiro. No se então verdadeiro, se o consequente é falso, ele obriga o antecedente a ser falso. E esse antecedente é um ou. E o ou só é falso se tudo for falso. Então, o tamanho da memória aumentar é falso e instalar um novo antivírus é falso. Depois desses valores, eu vou às alternativas. E aí ele diz, os aplicativos não abrirão mais rápido. Dos aplicativos eu não posso afirmar nada. Pode olhar aqui, ó. Os aplicativos abrirão mais rapidamente, eu não sei.
Agora ele diz, o tamanho da memória não foi aumentado, verdadeiro. E também não foi instalado um novo antivírus, verdadeiro. Sabe por quê? O tamanho da memória, aumentou o tamanho da memória é falso, instalou um novo antivírus é falso. Então, quando ele diz, o tamanho da memória não foi aumentado, verdadeiro, e também não foi instalado um novo antivírus. Verdadeiro e verdadeiro da verdade, certo? Letra B. Agora, olha que legal. Ou o tamanho da memória não foi aumentado, verdadeiro. Ou um novo antivírus não foi instalado, verdadeiro. No ou, se as proposições têm valores iguais, ela é falsa. Ah, safadinho. O tamanho da memória pode ter aumentado. Ixi, não estou na possibilidade. Eu sei que ele não foi. Então a letra D está errada. Um novo antivírus pode ter sido instalado. Eu também não estou na possibilidade. Eu sei que não foi instalado. E, obviamente, eu já sabia que era a letra B. Eu estava só te mostrando que as outras letras estavam erradas. Olhe para mim. Resumo da obra. Considera as premissas verdadeiras. Atribui valores às proposições que estão nas premissas. Vai para a conclusão. Se a conclusão atribui valores à conclusão. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Em questões de alternativa, via de regra, eu procuro a alternativa verdadeira, que é que vai dar a minha resposta. Numa questão de certo e errado, se a conclusão for verdadeira, baseado nas premissas verdadeiras, argumento válido, questão certa. Se a conclusão for falsa, argumento inválido, questão errada. Aí é mais a forma como a questão pergunta para o que você vai ter que executar. Mas a grande questão do método é a aplicação dos valores a partir dos regramentos. E premissas verdadeira, conclusão verdadeira, argumento válido, premissa falsa, premissas verdadeira, conclusão falsa, argumento inválido. Filé? Diria para você, difícil de ser compreendido num primeiro plano, mas depois que eu pego o jeito, eu até prefiro fazer ele em detrimento de outros métodos. Acredita. Óbvio, quando eu posso usar esse método, né? Obviamente também, quando eu posso usar esse método. Então, vem na tela comigo aqui, ó, conclusão falsa é método de validação. Quando o argumento não tem quantificadores lógicos, as formas de validação que serão utilizadas são as que utilizam os valores lógicos das proposições compostas. Aqui, um conceitinho redundante. No método da conclusão falsa, a regra é admitir que a conclusão é falsa. Essa é a ideia. Atribuir valores às proposições simples que compõem a conclusão. E, após isso, atribuir, agora se liga, valores às proposições que compõem as premissas. Mas olha o detalhe. Quando eu vou nas premissas, olha o detalhe. Supondo que as premissas são verdadeiras. Supondo as premissas como verdadeiras. Isso mesmo. Aí, a sequência da informação. Caso as premissas fiquem verdadeiras, o argumento será inválido. Porém, se pelo menos uma das premissas ficar falsa, o argumento será válido. Calma, calma, calma. Olha ali, observação 1. O valor falso de pelo menos uma das premissas vai aparecer de forma compulsória. Não precisa tentar ver se uma das premissas é falsa. Não precisa. Suponha sempre as premissas como verdadeiras. Observação 2. Para o método da conclusão falsa, é necessário que tenha uma proposição simples isolada, ou uma disjunção, ou um condicional na conclusão, pois esse será o ponto de partida para atribuir os valores das proposições. Se liga, porque eu começo o meu trabalho da conclusão. E eu admito que ela é falsa. Depois, eu vou às minhas premissas. E eu vou às minhas premissas supondo a verdade dessas premissas. Sempre. Se assim ficar, premissas verdadeira, conclusão falsa, argumento inválido. Argumento inválido. Agora, pode acontecer de mesmo supondo as premissas verdadeiras, compulsoriamente uma dessas premissas ficar falsa. Se isso acontecer, aí o meu argumento passa a ser válido. Olha para mim.
Não tenta fazer uma premissa ficar falsa. Não tenta. A conclusão, tu começa da conclusão. Ela tem que ser falsa. Por isso, uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional na conclusão me ajuda muito, porque esse só tem um jeito de ser falso. Então, eu consigo, né, dele partir por um valor só e depois ir para as premissas dentro do que eu preciso. Aí, quando eu vou para as premissas, eu vou trabalhando com a verdade. Eu vou buscando a verdade e vou atribuindo valores. Porra, terminei, ficou todas verdadeiras as premissas, com a conclusão falsa, o argumento é inválido. Ponto. Mas aí eu estou ali atribuindo valores às premissas e vi que uma delas ficou falsa. Mesmo buscando a verdade, uma delas ficou falsa. Compulsoriamente ficou falsa. Opa, então se uma das premissas ficou falsa, com a conclusão falsa, o argumento é válido. Ah, não tem jeito. É a regra. E acredite, isso está garantido. Porque se a conclusão é falsa, e pelo menos uma das premissas é falsa, a conclusão está garantida. As premissas, né? A conclusão está garantida pelas premissas. As premissas garantem a conclusão está garantida pelas premissas. Existe uma relação de garantia. Existe. A conclusão decorre necessariamente das premissas. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa. Por isso que a gente fala, esse professor fala, que válido não quer dizer verdadeiro e inválido não quer dizer falso. Porque com a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa, o meu argumento é o quê? Ele é válido. Olha isso. Se liga no resumo do método. Eu começo da conclusão. Pode ver que ela não muda. Conclusão falsa. Aí vou às premissas supondo a verdade. Se elas continuarem todas verdadeiras as premissas, com a conclusão falsa, argumento inválido. Agora, se da conclusão falsa e ainda eu supondo as premissas verdadeiras, uma delas ficar falsa, o argumento passa a ser válido. Mas na boa, olha para mim. Falar não vai resolver muita coisa. Vamos fazer. Fazendo, você vai ver que a coisa acontece. E aí você vai entender deveras o método da conclusão falsa. Se liga na tela. Sabe-se que as 3 sentenças a seguir são verdadeiras. Olha que beleza. E é aqui que eu quero mesmo. Ele diz que elas são verdadeiras. Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana. Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca. Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana. É correto concluir. Mas peraí, meu Deus. Eu tenho 3 se então. Como eu começo a verdade disso? Eu não começo, né, professor? Pois é. Então o que eu vou fazer? É correto concluir. Eu tenho 5 alternativas. 5 alternativas. Eu não consigo, ainda que ele diz que as 3 sentenças a seguir, essas 3 sentenças a seguir, se eu não tiver errado, eu posso chamar de premissas, porque são informações iniciais, eu não tenho como trabalhar o método das premissas verdadeiras. Não dá. Método das premissas verdadeiras, professor? É. Lembra do método das premissas verdadeiras? Ah, eu lembro. Isso. Então, não tenho como trabalhar com ele. Não tenho como começar a atribuir valor. O se então tem 3 formas de ser verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro. Antecedente falso, consequente verdadeiro. Antecedente falso, consequente falso. Como que eu começo isso, meu Deus? Eu não começo, né, professor? Exatamente, eu não começo. Vamos só, então, dar uma simbolizada nesse argumento para eu poder trabalhar ele da forma. Pedro capixaba ou Renata não é carioca. Raquel, perdão, não é carioca. Raquel eu vou colocar porque. Então, Renata não é pernambucana. Não é. Depois, se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca. Que se Raquel não é carioca, não que, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana. Olha que beleza. Eu saí com essas 3 frases. Eu vou levar elas para outra tela, tá? P ou não que, então não R. Depois, não P ou R, então que. Não P ou R, então que. Por fim, não que, então P e R. Não que, então P e R. E aí, é correto concluir. Ainda que ele tenha me dito que as premissas são verdadeiras, eu vou trabalhar o método
da conclusão falsa. E aí, mais um detalhe. Eu tenho Pedro e Pedro, Rachel e Rachel, e só uma de Renata. Eu vou começar por Renata. Porque se já foi ela, já resolvi meu problema. Se não for ela, aí eu vou nos outros. Então eu vou colocar que Renata é pernambucana. E vou dizer que isso é falso. Porque eu estou falando do método da conclusão falsa. Aí eu vou às premissas supondo a verdade. Raquel falso, Raquel falso, Raquel falso. E se Raquel é falso, Renata, perdão. Renata. Se Renata é pernambucana é falso, então Renata não é pernambucana, é verdadeira. Tudo bem, professor. Aí, atribuídos os valores, o meu consequente composto, o meu antecedente composto, o meu antecedente composto, meu antecedente é um E. E falso, já dá falso. Consequente já é falso. Se é então verdadeiro, se o consequente é falso, obriga o antecedente a ser falso. Se não que é falso, que é verdade, observe, com o consequente verdadeiro, o se então já é verdadeiro, independente do valor do antecedente. Então, eu já tenho minhas premissas verdadeiras e minha conclusão falsa, aqui o meu argumento é inválido. Então, a minha questão não é a letra C. Ou bosta. Podia ser. Podia, mas não é. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer agora com Pedro e com Raquel. Aí agora eu vou começar a fazer normalzinho pela letra A. Eu tentei fazer com a letra C porque era a única que falava só de uma pessoa, que era de Renata. Então, eu tentei com ela. Não deu. Agora vamos para Pedro. E aí, Pedro é capixaba. Tá lá. Conclusão falsa. Pedro é capixaba é falso. Se Pedro é capixaba é falso, Pedro é capixaba é falso, Pedro é capixaba é falso, Pedro não é capixaba é verdadeiro. Muy bien. Muy bien. Aqui é um E. Se o E, uma das proposições é falsa, toda a conjunção é falsa. Se o consequente do condicional é falso, então obriga o antecedente a ser falso. Lembrando que eu trabalho pela busca da verdade. Se não que é falso, que é verdadeiro. Se não que é falso, não que é falso. Aqui é um ou. O ou com tudo falso é falso. No se então, se o antecedente é falso, se então já é verdade. No se então, se o consequente é verdadeiro, o se então já é verdadeiro. Eu estou com todas as minhas premissas verdadeiras, a minha conclusão é falsa. Ou seja, o meu argumento é inválido. E a letra A está errada. Deus santo. Deus santo. Só que aí, agora então eu vou para a letra D, já falando de não Pedro. Agora deixa só eu apagar para os valores que eu preciso aplicar. Deixa só eu apagar para os valores que eu preciso aplicar. Pronto. Opa, aqui. Se Pedro não é capixaba for falso, Pedro é capixaba é verdade. Pedro é capixaba é verdade. Pedro não é capixaba é falso. No ou, se uma das proposições do ou é verdadeira, o ou já é todo verdadeiro. Independente do valor do consequente. Desculpa, independente do valor da outra proposição. No ou, se uma das proposições é verdadeira, o ou já é verdadeiro. No se então, se o antecedente é verdadeiro e o se então é verdadeiro, então ele obriga o antecedente a ser verdade. Então, não R é verdadeiro. Se não R é verdadeiro, R é falso. E aí, R é falso. Tá na mão. No E, se uma das proposições é falsa, o E já é falso. Com consequente falso, o condicional, o antecedente se obriga a ser falso. No ou, se as duas proposições são falsas, o ou é falso. Antecedente falso, condicional já é verdade. Todas as premissas estão verdadeiras, a conclusão está falsa. Não era Pedro. Vamos então para o que falta. Raquel é carioca. Tá lá. Vamos trabalhar. Professor, que trabalhinho, hein? Não tem outro jeito de fazer? Que a resposta
Bonita ou resposta feia? Não tem outro jeito de fazer. Eita, eita, eita. Deixa eu botar aqui o símbolo certo. Deixa eu voltar aqui, que eu apaguei. Aqui é um B. Muito bem. Voltamos. E vamos para Raquel é carioca, falso. Se que é falso, não que é verdade, que é falso. Não que é verdade. No ou, se uma das proposições é verdadeira, o ou já é verdadeiro. No se, então, se o antecedente é verdadeiro, o consequente se obriga a ser verdadeiro. Ah, queridão! No se, então, se o consequente é falso, ele obriga o antecedente a ser falso. O ou só é falso se tudo for falso. O não R é verdadeiro, o R é falso, o não P tem que ser falso. Se o não P é falso, o P é verdadeiro, o P é verdadeiro e o R é falso. No E, se uma das proposições é falsa, o E é falso. No se, então... se o consequente é falso e o antecedente é verdadeiro, este se, então, fica falso. Com o antecedente verdadeiro, então o consequente é falso, o se, então, é falso. Com pelo menos uma das premissas falsas e a conclusão falsa, o argumento é válido. E o que eu posso dizer é que Raquel é carioca. Olha para mim aqui, ô meu querido. Olha para mim. Que trabalhinho, hein? Mas esse trabalhinho, numa única questão, eu consegui te mostrar o trabalho em cima do método o tempo todo. Eu considero a minha conclusão falsa, vou às minhas premissas supondo a verdade, atribuo valores com base nisso. Se as conclusões ficarem se as premissas ficarem verdadeiras, com a conclusão falsa, o argumento é inválido, a resposta é errada. Agora, com a conclusão falsa, se pelo menos uma das premissas ficar falsa, aí o meu argumento passa a ser válido. Isso aconteceu na alternativa de letra B. Professor, por que o senhor começou na letra C? E depois foi para A, aí depois foi para D, para depois ir para B. Se tivesse feito A e B, já tinha chegado no resultado. Mas aí, e eu expliquei, comecei com Renata porque estava sozinha. Se fosse ela, já dava. Aí não deu Renata, fui para o Pedro. Aí fiz Pedro é. Não deu. Então eu vou para o Pedro. Não é. Pode ser que dê. Não deu. Aí fui para Renata é. Pronto, Renata é. Acabou. Muito provavelmente Renata não é. Vai ser a resposta. Só tem uma resposta. É a letra B. Vamos para a próxima. Já não era sem tempo, né, professor? Ir para a próxima. Já não era sem tempo. Segue. Considere as seguintes premissas. Quem tem azar não sorri. Quem é maratonista não está doente. Quem não está doente, sorri. A partir dessas premissas, é correto concluir que... Meu Deus, de novo. Ô, Senhor, olha para mim aqui. Bateu o desespero, professor. Não. Aí eu vou testar alternativa por alternativa. Não faz sentido. E ele ainda meteu um quem tem azar. Traduz. Se tem azar, quem tem azar não sorri. Se tem azar, então não sorri. Quem é maratonista não está doente. Se é maratonista, não doente. Quem não está doente, não doente, então sorri. Está na mão. A partir disso, é correto concluir. Oh, meu Deus. Método da conclusão falsa. Eu tenho 5 alternativas. Ah, mas agora esse professor vai te dar o bizu. O bizu. Falam que, tipo, nossa, eu inventei a roda. Não eu digo isso, não eu. Professores dizem, eu inventei a roda. Não, não inventou. A roda já tem faz tempo. Tu pode só ter dado visibilidade à roda. Isso é certo, eu acho super válido e concordo contigo. E eu vou dar visibilidade à roda para você também agora. Nesse caso em específico, dando uma olhada nessas informações, eu não vou usar o método da conclusão falsa. Porque eu tenho alternativas. E aí eu tenho que testar alternativa por alternativa, e vou cansar. Mas aí eu antevejo, conheço as proposições,
sei as equivalências lógicas, e aí eu vi o seguinte. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Pegando esta primeira proposição e fazendo a equivalência dela do se então para o se então, eu vou dizer que se sorrir, não tem azar. E aí eu repito as outras. Maratonista, então não doente, e aí não doente, então sorri. É isso? É isso. E agora eu quero concluir. Só que agora vem o pulo do gato. Se é maratonista, não está doente. Se não está doente, sorri. Dessas duas proposições, eu posso concluir então que se é maratonista, então sorri. E aí, se tu olhar aqui, se sorrir, não tem azar. Se é maratonista, sorri. E aí, juntando essas duas proposições, eu tenho que, se é maratonista, não tem azar. E essa resposta, se é maratonista, não tem azar, está na letra D. Não, professor. Não. 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 Eu não creio. O senhor fez só um ajustezinho daqui para cá. Isso. Uma equivalênciazinha. Aí eu vi aqui, ó. Quem é maratonista não está doente. Quem não está doente, sorri. Então, se eu tirar o não está doente, juntando as duas, eu vou dizer que quem é maratonista sorri. Aí, se quem é maratonista sorri, se quem sorri não tem azar, então, se eu tirar o sorri, quem é maratonista não tem azar. Letra D. Olha para mim. Obrigado, professor. Obrigado. Era disso que eu precisava, para não ter que ficar fazendo um monte de coisa. Mas na questão anterior não dava. Essa dá, porque é um condicional só com um antecedente e um consequente. Lá na questão anterior, era condicionais, mas os antecedentes ou consequentes eram compostos. E aí, o trabalho com essa composição dificultava. E eu tinha que ir pelos valores. Então, na conclusão falsa, eventualmente, eu não preciso fazer o método. Eu posso fazer o que nós chamamos aqui de encadeamento. Olha que beleza! Encadeamento. Porque se é maratonista, não está doente. Se não está doente, sorri. Então, se é maratonista, sorri. Agora, se é maratonista, sorri. Se sorri, não tem azar. Então, se é maratonista, não tem azar. Então, quem é maratonista, não tem azar. A tradução do quem para o se. Boa, né? Boa bosta, né, professor? Desculpe. Próxima. Vai dar de novo. Quer ver? Considere as seguintes afirmativas a respeito do objeto chamado biba. Se biba é bala, então não é bola. Se biba não é bala, então é babalu. É correto concluir. Oh, meu Deus. Vai lá. Se é bala, então não é bola. E aí, se não é bala, então é babalu. 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 E aí, professor? O que nós faz? Bom, você escolhe. Ou você faz... deixa eu botar aqui um pincel ali azul, que é melhor. Ou você faz a equivalência da bala não bola para se bola não bala, ou você faz a equivalência de não bala babalu para não babalu então bala. Você escolhe. Não tem problema. Então, eu vou de bala, então não bola, e vou para se não babalu, então bala. É verdade. Aí, vou pegar o verde. Se não é babalu, então é bala. Se é bala, não é bola. Se eu cortar bala e bala,
Eu tenho que se não é Babalu. Opa, Babalu, né, professor? Então, não é bola. E aí eu procuro. Se não é Babalu, então é bola. Não tem, professor. Eita, não tem. Mas aí de si para si, troca e nega. Se é bola, então é Babalu. Se é bola, então é Babalu. Letra A. Deus santo. De novo esse encadeamento? Sim. Eu fiz a equivalência do não bala, então Babalu para não Babalu, bala. Se não é Babalu, é bala. Se é bala, não é bola. Então, se não é Babalu, não é bola. Não deu. Aí eu fiz a equivalência do se então, se então. Se é bola, então é Babalu. Essas duas questões que eu fiz por encadeamento, você vai fazer pelo método, para ver que dá certo. Para testar. Inclusive outras alternativas para ver que não dá certo. Mas você pode sim e deve usar na tela o encadeamento. Quando possível, evita bastante trabalho. Próxima. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízo. A fiscalização foi deficiente. Os mutuários tiveram prejuízo. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item. Olha que legal. Caso o argumento apresentado seja válido, a conclusão C será verdadeira. Acredite, eu não vou validar o argumento. Não vou. Caso o argumento seja válido, a conclusão C será verdadeira. Essa questão está errada. Sabe por quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui. Deixa eu grifar aqui. Caso o argumento, agora eu vou riscar. Caso o argumento, merda, desculpem-me. Caso o argumento seja válido, a conclusão é verdadeira. Não, ela pode ser falsa. Desde que uma das premissas também seja falsa. Então, se essa questão está errada. Errada, errada, errada. Vamos validar o argumento? Ainda que ele não tenha pedido. Vamos ver se na outra questão ele vai pedir isso. Não, não vai. Então vamos validar o argumento aqui. Qual método, professor? Bom, nós estamos na conclusão falsa, então não vamos trabalhar por ele. Conclusão falsa, premissas verdadeiras. Os mutuários tiveram prejuízo. Então os mutuários não tiveram prejuízo, verdadeiro. Ih, professor, não saiu. É verdade. Não saiu. Não deu pela conclusão falsa, professor. Faz o quê? Premissas verdadeiras. Só apaga aqui. Fiscalização foi deficiente, é verdade. Se a fiscalização foi deficiente, verdadeiro, as falhas constitutivas não foram corrigidas, verdade. Antecedente verdadeiro, obriga consequência verdadeiro. Se as falhas construtivas foram corrigidas, falso. Então os mutuários não tiveram prejuízo. Aqui fica sem valor. E aí a conclusão fica sem valor. O argumento é inválido. Eu já não tinha conseguido fazer pela conclusão falsa e quando eu fiz pelas premissas verdadeiras, a conclusão ficou sem valor. Argumento inválido. E aí observe, por que eu validei o argumento? Porque a questão perguntou assim, caso o argumento apresentado seja válido, ela não disse que ele era, mas caso fosse, a conclusão seria verdadeira. Entenda, ele não queria em si que você validasse. Porque se você validar, você vai dizer assim, opa, mas o argumento é inválido. Aí até você vai acertar a questão, você vai dizer que a questão está errada, que ela diz caso seja válido. Mas a concepção aqui era a concepção conceitual de que o argumento pode ser válido com a conclusão falsa. Por isso que a questão está errada. Próxima questão. No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4 são premissas e C é a conclusão. P1. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos.
Se o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor ficar prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Se os beneficiários do serviço prestado pelo setor alfa são mal atendidos, então os beneficiários do serviço prestado por esse setor padecem. Conclusão: se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários do serviço prestado por esse setor padecem. Considerando o argumento, julgue o item. O argumento em questão é válido. Vou simbolizar, que vai ficar mais fácil. Se há carência de recursos, vou chamar de A. Então o trabalho pode ficar prejudicado, vou chamar de B. Se há carência de recursos, é o mesmo A. Então os beneficiários podem ser mal atendidos, vou chamar de C. Se o trabalho dos servidores que atuam nesse setor fica prejudicado, B. Então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem, D. Se os beneficiários de serviço prestado por esse setor são mal atendidos, A, salvo engano, é C. Estava ali atrás, né? Isso. Então, os beneficiários de serviço prestado por esse setor padecem. E. Conclusão: se há carência de recursos A, então os serviços prestados, os servidores públicos desse setor padecem. D. E os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. E. O argumento, então, é assim: A, então B, A, então C, B, então D, C, então E. Conclusão: A, então D e E. Muito bem. E eu quero saber se este argumento é válido. Método de validação, conclusão falsa. Porque as premissas são condicionais. Não tem por onde começar. Método da conclusão falsa. Considera que a conclusão é falsa. A conclusão é um se então. Antecedente verdadeiro, consequente falso. O E é falso se uma das duas for falsa. Escolhe. Ou até mesmo as duas. Tanto faz. Mas não sofre agora. Vem as premissas supondo a verdade. A é verdadeiro. Se o se então é verdadeiro e o antecedente é verdadeiro, obriga o consequente a ser verdadeiro. Se B e C são verdadeiros, o D ou o E vai ser falso aqui. Ou até mesmo os dois. Então, uma dessas duas proposições vai acabar ficando falsa. E, com a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa, o argumento é válido. A devida à aplicação do método. Se D for falso, aqui D é falso, essa proposição fica falsa. Se E for falso, o E é falso aqui, essa proposição fica falsa. Com conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, argumento válido. Aí tu vai lá e diz que a questão está certa. Só que depois tu olhou e tu viu um detalhe. Essa questão está errada, professor. Professor, mas o senhor fez o método e está tudo certo. Eu sei. Mas agora eu vou te mostrar o erro. O erro não é pelo método. Acredite. Vem bem aqui. Então, o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Aí aqui ele diz: se o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor fica prejudicado. Pode ficar é diferente de fica. Então aqui na P3 não é B. Seria um M, por exemplo. E aí, aqui onde tem esse B, não seria B. Seria um M. Professor. Entendi. Aqui na P2, então os beneficiários de serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Aqui é o C. Quando eu chego aqui no C, se os beneficiários de serviços prestados por esse setor são mal atendidos. Então aqui não é o C. Aqui é o N. Por quê? Podem ser mal atendidos para são mal atendidos é diferente. Então aqui é um N. Então aqui elas não mais serão falsas. Porque D ou E sendo falso, e ou qualquer uma das duas, ou até mesmo as duas, o M e o N também fica falso, e aí todas as minhas premissas vão ficar verdadeiras. Com a minha conclusão falsa, o meu argumento passa a ser inválido. Olha para mim. Uma baita de uma pegadinha da banca. Uma baita de uma pegadinha. Mais de 80% das pessoas que fizeram essa prova marcaram a questão como certa. Porque com o método da conclusão falsa, se eu considerar que o final da P1 é igual ao começo da P3 e o final da P2 é igual ao começo da P4, eu vou, pelo método da conclusão falsa, chegar no argumento válido. Mas a questão é inválida. O argumento é inválido, a questão está errada. Porque pode ser diferente de são, pode ficar diferente de fica. E aí que tem a pegadinha.
Mas aí é uma pegadinha conceitual, não é uma pegadinha do método. E pelo método, nós fizemos aí, praticamos algumas questões, considera a conclusão falsa, atribui valor à conclusão, sobe as premissas, sempre em busca da verdade, atribui valores. Se as premissas ficarem verdadeiras, argumento inválido. Se uma das premissas mudar para falsa, argumento válido. E aí é ali. Ah, mas a questão disse que as premissas eram verdadeiras. Ok. A questão disse que as premissas eram verdadeiras. Não tem problema. O que eu vou te dizer com isso? Vou fazer bem aqui um resuminho para a gente encerrar. Premissas, conclusão, argumento. Verdadeiro, verdadeiro, válido. Verdadeiro, falso, inválido. Falso, uma das premissas, conclusão falsa. Válido. Agora pensa comigo. A questão disse que as premissas eram verdadeiras. E, por certo, se tu achou o argumento válido, a conclusão é verdadeira. Só que se ele é válido assim, ele também é válido assim. Uma vez válido, sempre válido. Então ele é válido com a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa. Então, ainda que a questão tenha dito que as premissas são verdadeiras, se tu não consegue, olha para mim, se tu não consegue trabalhar o método das premissas verdadeiras, tu vai trabalhar o método da conclusão falsa. Por quê? Na tela, uma vez válido, sempre válido. Então ele pode ser válido com as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, mas ele também pode ser válido com a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa. Show? Era isso. Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto.